linguagem C++. Essa apresentação trata-se do gabarito de uma prova de linguagem de programação. Primeira questão. Defina uma função C++ de nome soma para calcular e exibir o valor da soma abaixo para todas as n primeiras parcelas. Muita atenção com os parâmetros da função soma, seus respectivos tipos, seu retorno e a não colocação de comandos de entrada e saída, sem cout no corpo. Posteriormente, a necessidade de fazer a sua chamada na função main, para ilustrar seu funcionamento. A função é y igual x sobre 2 mais x ao quadrado sobre 3 mais x ao cubo sobre 4 mais x à quarta sobre 5 e assim sucessivamente. Vamos começar fazendo a função main. A função main, ela possui a declaração da variável n, que é o número de parcelas, que é do tipo int. A variável x, que é o parâmetro da função, e a somatória, que eu vou chamar de s, elas são do tipo double. Pede-se o valor de x, pede-se a quantidade das parcelas e chama-se a função soma, que é a outra parte do exercício. A função soma retorna o resultado na variável s e a gente exibe o resultado. A função soma, na verdade, ela tem como parâmetro de retorno um tipo double. E ela recebe um tipo double, que é o x, e um tipo int, que é o n. Antes de desenvolver a função, precisamos entender que ela é uma função que ela tem um número definido de parcelas. Então, quando você informa o n, esse n diz quantas parcelas serão utilizadas. E a gente vai precisar de uma variável de controle para essas parcelas. Então, vou usar a variável i, por exemplo, onde ela fala i valendo 1, i valendo 2, i valendo 3 e assim sucessivamente. Com esse parâmetro, podemos calcular agora a parcela de cada vez do valor de i. Então, por exemplo, quando i valer 1, a parcela vai ser x elevado a 1 dividido por 1 mais 1, que é x dividido por 2. Quando i valer 2, vai ser x ao quadrado dividido por 2 mais 1, que vai ser 3, e assim sucessivamente. Então vamos agora nos concentrar na função soma. Ela precisa daquela constante i, da variável i, então nós vamos ter lá int i, que vai ser a variável que vai oscilar de 1 até n. E ela precisa ser inicializada, ter uma somatória interna, que vai ser inicializada com 0. Estou criando a variável y, que está sendo inicializada com 0.0. Tá? Então, o looping que nós temos vai ser desenvolvido e ao término do looping a resposta vai estar acumulada na variável y, que vai sair exatamente, vai ser o retorno, porque é do tipo double. Vamos entender o código do looping então. Para i valendo de 1 até n, inclusive 1 em n, né? E mais. Então y é igual ao y anterior, mais poll x, i, seria x elevado a i, tudo isso dividido por i mais 1, ou seja, o denominador. Essa é a solução desse exercício. Não é um exercício tão difícil assim. Segunda questão. Defina uma função em C++ para calcular a série matemática do seno, com um erro inferior a 10 a menos 9. Defina a função fatorial, posteriormente usar essa função em um programa na main. Né? Então, lembrar que a série do seno é uma série uma série matemática pela teoria de Taylor e Maclaurin. Né? Então, seno de x é igual x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial e assim sucessivamente. Um detalhe importante, o x representa o ângulo do seno. Só que esse ângulo entra em radianos, ok? Isso vai ter um desdobramento daqui a pouquinho aí. O enunciado não deixou específico se o x é entre radianos ou em graus, né? Para todos os efeitos, nós vamos assumir que entra em graus. Então, primeiro, o espaço destinado à função fatorial.
nós temos duas maneiras de fazer a função fatorial. Uma delas é de forma recursiva, ou seja, dentro da função a gente chama a própria função. Então veja só, se n é menor que 2, ele retorna 1. Menor que 2 seria ou 1 ou 0 fatorial. Por definição, 0 fatorial devolve 1, e 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial, que é 1. Se for maior do que 2, ele vai devolver quem? Ele vai devolver n vezes o fatorial de n menos 1. Como ele está chamando a própria função, isso é o que a gente chama de metodologia recursiva. Uma outra forma de calcular o fatorial é fazer da maneira interativa. Então, o que nós fazemos? Nós criamos um looping interno, né? Cria a variável i para o controle do looping, cria um acumulador de produtória. Veja, o fatorial é uma produtória. Então, em vez de inicializar com 0, como seria numa somatória, a variável f está sendo inicializada com 1, porque 1 é um elemento neutro da produtória. E dentro do looping eu faço, para i valendo de 1 até n, né, eu faço a produtória é igual à produtória anterior vezes o i da vez, né, que é o resultado do fatorial. As duas funções vão retornar o fatorial de n, uma vez colocadas na expressão. Agora, a função seno é essa estrutura que nós estamos vendo aí. Vamos detalhar um pouquinho mais, né, esse corpo de programa que nós estamos vendo aí, tá? Primeiro, como eu havia mencionado, nós estamos assumindo que o ângulo será fornecido em graus. Então, aquela linha que você encontra x vezes igual m_π barra 180 é a regrinha de 3 para converter o ângulo que foi fornecido em graus para radianos. Isso é importante para o nosso exercício, tá? Inicializamos algumas variáveis aí para o nosso looping, somatória igual a 0, p parcela igual a x, c igual a 1, i igual a 1, porque nós vamos ter toda a dinâmica de uma sériezinha matemática, mas esse enunciado tem alguma diferença do enunciado anterior. O looping, ele já começa que o looping não é com for, ele é feito um looping com while. Por que ele é feito com while, né? Porque ele funciona de acordo com uma condição. Então, eu não tenho n parcelas, ele vai calcular até um determinado ponto. Repare que nós usamos a função fatorial, né? Então, a parcela da vez é calculada quem? É igual a x elevado ao i da vez dividido pelo fatorial. Um detalhe interessante é que o número i, ele vai calculando de 2 em 2. Então ele é inicializado com 1, depois 1 mais 2 vira 3, depois 3 mais 2 vira 5 e assim sucessivamente. Essa parcela, ela é acumulada sendo multiplicado por uma variável c. A variável c, nesse exemplo, ela é uma trocadora de sinal. Repare que ela começa valendo 1 e no meio do looping ela vale c é igual a menos c. Significa que ele vai trocar o sinal. Então, cada vez que ele faz o acúmulo, somatória é igual ao somatória anterior, mais c vezes a parcela da vez, o que ele está fazendo? Ele está trocando o sinal. Uma vez é positivo, outra vez é negativo e assim sucessivamente. E a condição que nós temos está dada no enunciado. O exercício pede que a função seja calculada com um erro menor que 9 casas decimais. Tá? Então, o looping é executado enquanto a parcela em módulo for maior do que a precisão de 0,00001, ou seja, um zero seguido de 8 zeros no número 1, ou seja, enquanto ele ter um valor infinitesimalmente superior a 10 a menos 8, né, ele continua calculando. Na hora que for menor que 10 menos 8, ou seja, menor que 10 a menos 9, ele para de calcular. E, uma vez feito o exercício, a função, nós vamos chamá-la na main, né? Então, o que nós temos na main? A main, eu criei uma variável x e uma variável y para o cálculo do seno, né? O x é o ângulo que eu quero calcular. Então, eu pergunto o valor de x, ele calcula esse valor
chamando a nossa função e devolve para y. Esse exercício é exatamente o botãozinho do seno de qualquer calculadora científica. Terceira questão. Elaborar um programa em C++ para manipular um vetor de elementos inteiros, com no máximo 100 elementos. O programa deve ler a dimensão do vetor n, não aceitando valores inferiores a 1 ou superiores a 100. Ler os n elementos do vetor. Calcular e exibir a soma dos elementos do vetor, que são múltiplos de 3. Triplicar o valor de cada elemento do vetor e exibir o novo vetor com os valores triplicados. Então, a primeira parte do enunciado pede para você trabalhar com um vetor de elementos inteiros que tenha no máximo 100 posições. Para isso, nós temos no nosso código int v100. Agora, nós precisamos ler a dimensão válida no nosso vetor. Tem que ser um valor entre 1 e 100. Para isso, nós podemos usar dois tipos de verificação, ou o comando while ou o comando do while. Então, escolhemos aqui usar o comando while, né? Quando o while testa a condição no início, então o que eu fiz? Eu inicializei o número de posições com valor inválido. 0 não é válido. Então, ele vai a primeira vez, testa n é menor que 1 ou n é maior que 100. 0 é menor que 1, a condição é verdadeira, ele cai no looping, aí o looping pergunta se alt n e sem n. E aí a gente entra o valor do looping. Se a pessoa que está rodando o programa digitar um valor inválido, ou seja, 0 ou números negativos, ou um número maior que 100, ele vai ficar nesse looping até a pessoa digitar um valor válido. O enunciado estipulou que no máximo tem que ser 100 posições, então o n está limitado entre 1 e 100. Uma vez sabendo quantos elementos serão necessários no nosso vetor, o n, né, agora temos um loop específico para ler elemento a elemento. Lembrando que ele vai de 0 até n, ou seja, n-1, ele pergunta 1 a 1 e vai se cadastrando. Um detalhe que na mensagem você encontra lá i mais 1. Então o que acontece? Quando ele, por exemplo, for perguntar o vetor índice 0, ele pergunta assim, vetor 1, só que internamente ele está cadastrando na posição 0. Vetor 2, ele está cadastrando na posição 1. Na última posição, vetor n menos 1, ele vai mostrar na tela valor n. Esse looping é a forma que a gente pode fazer para cadastrar em cada posição o valor para o nosso cálculo. Uma vez preenchido o vetor nas n posições com os valores que nós precisamos, o enunciado pede para calcular e exibir a soma dos elementos vetores que são múltiplos de 3. Então, qual é a sequência que foi introduzida aí? Primeiro eu criei uma somatória para acumular os valores que são múltiplos de 3. Tá? Então, inicializa com 0. Aí eu navego o vetor da primeira até a última posição e eu verifico se o elemento da vez é divisível por 3. Como é que eu faço isso? Se o resto da divisão por 3 for 0, ele é divisível por 3. Quando isso acontece, ele cai na linha de comando soma é igual a soma anterior mais o elemento da vez. Ao término dessa execução, ele exibe soma dos múltiplos de 3 igual o resultado dessa soma. Os dois últimos itens são resolvidos uma vez só. Pede-se para triplicar o valor de cada elemento e exibi-lo. Então, um único looping, eu navego cada um dos elementos, eu digo que o elemento da vez é igual a 3 vezes o elemento da vez antes dessa execução. Ou seja, v índice i é igual a 3 vezes v índice i. Ele pega o valor anterior, multiplica por 3 e salva na própria variável. E já na sequência exibe o valor já triplicado. Então esse é o enunciado. Não é a única solução, foi uma solução didática. Você poderia até ter feito um único for e ter colocado os últimos itens, né, da leitura dos elementos do vetor e os cálculos todos no único item. Mas você teria que então fazer um looping para depois exibir os elementos múltiplos os elementos triplicados. Bom estudo!